Olá, começamos mais um podcast da Core Centro Médico. Você que ainda não está nos seguindo, por favor, clique aqui no sininho para ativar as notificações. Siga-nos também no Instagram. Você está em mais um podcast da Core Centro Médico. Hoje eu estou aqui com o Dr. João Ricardo Poletti, que é o nosso cardiologista da Core Centro Médico. Doutor, hoje nós vamos falar sobre diabetes e um pouco de hipertensão. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, eu agradeço totalmente a sua iniciativa, diretor, de nós iniciarmos um trabalho de educação continuada, de conhecimento aí sobre a área médica, aos nossos pacientes, aos nossos amigos, enfim, a todos que têm o interesse em realmente ter conhecimento na área da cardiologia. Eu acho que foi uma bela iniciativa, lhe agradeço pelo convite. E então vamos iniciar nosso podcast aí sobre um tema, acho que é muito importante, um tema prevalente hoje, que é a diabetes, Hoje nós temos uma perspectiva em torno de 10% da nossa população brasileira com diabetes e a perspectiva, diretor, é que até 2030 tenhamos 670 milhões de diabéticos no mundo. Então, uma doença prevalente com muitas complicações crônicas que realmente requer um diagnóstico precoce, um tratamento realmente efetivo para que a gente possa evitar as complicações graves que essa doença pode acometer em vários órgãos. Excelente, doutor. Olha, quando o senhor fala em 600 milhões, isso o senhor está querendo dizer literalmente um alerta, doutor? Com certeza. Alerta? Com certeza. Tanto a pandemia da diabetes como da própria obesidade é uma pandemia, né? Então nós precisamos ter realmente bastante atenção do ponto de vista de prevenção primária, de ações para que a gente evite que esses pacientes realmente desenvolvam diabetes e as suas próprias complicações. A pergunta que não quer calar, que todo mundo fala, doutor, diabetes tem cura? Diabetes tem controle. O que a gente quer, exatamente, tem controle através de dieta, exercícios e medicações. Hoje nós temos um arsenal terapêutico enorme de medicações que podem fazer o controle da diabetes, mas fundamentalmente é importante que o paciente faça dieta e faça exercício. O tripé, diretor, são 3 pilares: a dieta, o exercício e o remédio, a medicação. E aí o paciente ele pensa assim, doutor, eu estou tomando remédio, vai ficar tudo bem. E aí, doutor, o que você tem a dizer para esse paciente? Para esse perfil de paciente? Não, vai estar tudo bem se ele também, paralelamente ao uso da medicação, fizer uma dieta equilibrada, com baixa carga de carboidratos, associada a uma atividade física de pelo menos 150 minutos semanais. Opa, 150 minutos semanais. Você que está nos assistindo agora, olha só, 150 minutos semanais. Sendo ideal a 300. É mesmo? Sim. Que interessante. A ideia porque existe algumas publicações de revistas internacionais informando que hoje nós devemos fazer de 150 a 300 minutos de exercício aeróbico. Caminhada, ciclismo, corrida, natação, associada a pelo menos exercícios resistidos, exercícios de musculação, de 2 a 3 vezes semana por um tempo em torno de 30 a 40 minutos. Isso realmente tem um impacto muito grande no controle glicêmico. E uma coisa muito importante, diretor, é que quando nós fazemos o diagnóstico precoce da diabetes, nós temos uma coisa chamada legado metabólico. Esse legado faz com que haja um retardo do aparecimento das complicações crônicas da diabetes. As complicações crônicas que eu digo é o seguinte, tanto micro como macrovasculares. As microvasculares seriam doenças no rim, nos nervos, que são as neuropatias, e as doenças oftalmológicas. E as macrovasculares seriam a doença do infarto e do AVC. Então, se a gente consegue fazer e ter um diagnóstico precoce, porque grande parte das vezes a hiperglicemia, que na realidade a diabetes é uma desordem do metabolismo dos carboidratos, ele na realidade pode ser, de alguma forma, se fizesse esse diagnóstico precocemente, nós retardaríamos as complicações do diabetes. Então, por isso que o diagnóstico precoce, principalmente naqueles indivíduos que têm mais de 35 anos, 35 a 70 anos, já tem um sobrepeso, uma obesidade, tem uma história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, pacientes sedentários, e esses pacientes são elegíveis para avaliação da glicemia de jejum, do teste de tolerância à glicose, ou hemoglobina glicada. Então, nós temos rastreios de exames laboratoriais que vão diagnosticar precocemente a diabetes, mesmo naqueles pacientes que são assintomáticos. É muito fácil, diretor, você fazer o diagnóstico da hiperglicemia sintomática, que é aquele paciente que tem perda de peso, está bebendo muita água, está comendo demais, está tendo uma alteração visual, e a glicemia dele casual é de 200, 250, 300. Esse a gente identifica fácil.
Mesmo aquele indivíduo que tem uma hiperglicemia, mas não sente absolutamente nada. Aí mora É o o perigo. famoso assintomático. Aí mora o perigo. Aí que mora o perigo. Porque ele pode desenvolver a diabetes silenciosamente, começando a desenvolver as complicações, e essas complicações podem ser a primeira manifestação, um infarto agudo do miocárdio. Uma perda de visão. Doutor, e tem... se eu estiver errado, por favor, me corrija. Doutor, deixa eu fazer uma ressalva aqui. O senhor explica que até eu, que sou um leigo, consigo entender a sua colocação de que isso é um alerta e de que nós podemos, como o senhor falou, de forma precoce, retardar qualquer tipo de problema futuro, não é isso? Com certeza. Doutor, tem a pré-diabetes e o diabetes. Sim. Qual é a diferença, doutor? Existe essa diferença do pré e do literalmente Como diabético? nós já falamos inicialmente, todo paciente abaixo de 35 anos, que tem obesidade ou sobrepeso e tem uma história familiar de diabetes, deve-se fazer o rastreamento laboratorial, há medidas laboratoriais. Mas os indivíduos acima de 35 anos, com sobrepeso, obesidade, com história familiar, sedentários, dislipidêmicos, hipertensos, obrigatoriamente, dentro do screening, da investigação laboratorial, tem que se colocar pelo menos uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada. Óbvio. Agora, quais são os critérios para dizer eu sou pré-diabético? Na glicemia de jejum, o paciente tem que ter uma glicemia entre 100 e 125. Isso é pré-diabético? Pré-diabético. Um indivíduo tem uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Mas digamos que o indivíduo seja, por exemplo, no meu caso em particular, que meu pai era diabético. Eu posso me satisfazer só com isso? É uma medida salutar. Aí, com isso, o que eu devo fazer? Dieta e exercício. E, eventualmente, acesso, dependendo da refratariedade, a essas medidas que foram implementadas e não se houve uma solução, a gente pode tentar fazer a introdução de medicamentos. Mas existe um outro dado que hoje a literatura mostra, os estudos clínicos têm mostrado, inclusive as federações de diabetes, as academias de diabetes do mundo, tanto a europeia como a americana, têm preconizado o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. O que é esse teste oral de tolerância à glicose? É você pegar uma bebida açucarada com uma concentração de 75 gramas de glicose. Isso é muito comum a gente fazer em gestante. É obrigatório fazer a gestante porque é uma prevalência grande de diabetes gestacional. Uma em cada 6 grávidas vai ter diabetes gestacional. Nossa, sério? Uma em cada 6. Então, com essa situação, é necessário se fazer o rastreamento laboratorial. E, normalmente, qualquer grávida vai para o laboratório. Minha filha tem 8 anos, hoje é minha caçula, e minha esposa foi para o laboratório, ficou lá 2 horas. A sua esposa provavelmente deve ter feito também, como todas as mulheres grávidas fazem. É um exame ruim, que você ingerir 75 gramas de glicose, tem enjoo, tem mulheres que vomitam. Então, o que hoje nós estamos fazendo? Exatamente. Os estudos mostraram o teste de tolerância à glicose, oral de tolerância à glicose, com 1 hora. E por incrível que pareça, não só nas grávidas, estou exemplificando a situação, como é ruim o exame. Uhum. Mas você pode fazer naqueles indivíduos que você tem uma dúvida, será que realmente essa glicemia de jejum alterada ou essa hemoglobina glicada realmente não vai demonstrar que esse paciente possa ter futuramente diabetes, a probabilidade de ter? Então você faz o teste de oral de tolerância à glicose por 1 hora. E aquela faixa entre 155 e 208, você estabelece a pré-diabetes. Acima disso, diabetes. Só que esse teste foi mostrado em termos de eficácia, de acurácia, para a prevenção de diabetes 1 ano antes. Então, hoje é uma ferramenta que você pode utilizar naqueles pacientes em que você acha que realmente tem uma prevalência maior de ter diabetes. Aí você utiliza também ela como uma forma de fazer o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. Agora, acima de 126, você é diabético. Acima de 6,5, você também é diabético. E o teste de tolerância à glicose, acima de 208, você tem um diagnóstico de diabetes. E aí, doutor, eu já só uma ressalva, me perdoe, diretor. Só uma ressalva. Os indivíduos pré-diabéticos, eles também concorrem com o risco, logicamente, numa proporcionalidade menor, de complicações tanto na visão, nos nervos, como no rim. E, paralelamente, também, alterações de complicações cardiovasculares, tanto no sistema no acidente vascular cerebral, como no infarto agudo do miocárdio. Você também concorre com essa probabilidade menos nos pacientes pré-diabéticos. Aí volta aquilo que o senhor acabou de falar. Olha, eu descobri que eu sou pré-diabético, senhor. Doutor, o que o senhor já fala para o seu paciente imediatamente? Você é pré-diabético, você precisa fazer isso. O quê? Primeira coisa, a dieta. A dieta. Essa dieta tem que ser... resume-se em que, principalmente, doutor? Fruta.
Verdura, legume, restrição de gordura saturada, restrição de bebida alcoólica, no máximo 100 ml, uma dose só no máximo. Se estiver fumando, para de fumar. Porque o que nós não queremos, diretor, efetivamente, é que esse paciente não se torne diabético. Se você fizer no indivíduo que tem menos de 60 anos de idade, com diagnóstico de pré-diabetes, você com dieta e exercício, mas exercícios programados, uma dieta balanceada, com uma restrição calórica em torno de 500 a 750 calorias, você reduz em torno de 70% o risco de diabetes. Nossa, é muito alto. É muito alto. E se você reduz, digamos que você tem um indivíduo que faça a dieta, faça o exercício e tem uma perda ponderal em torno de 5%. Ele já reduz significativamente a sua diabetes, controla a sua pressão, controla a sua glicose, controla o seu colesterol. Se ele reduz em 10%, ele tem remissão do diabetes. Interessante. Então são medidas básicas, como já dizia um grande professor na minha época de faculdade, o grande herói da doença aguda é o médico. Agora, o grande herói da doença crônica é o próprio paciente. É mesmo? Interessante essa colocação. Com certeza. Interessante. Doutor, porque isso é no mundo. Por que nós só deixamos para tratar quando ela chega? Porque a gente só trata quando tem sintoma, diretor. A grande verdade hoje, nas doenças crônicas, você não vê a dificuldade que se tem hoje de tomar remédio. O que faz com que essas doenças progridam, essas doenças crônicas vão progredir, gerar doença, gerar danos a todos os órgãos, é porque os pacientes não querem tomar o remédio. A medicação é difícil. A má adesão ao tratamento, particularmente na minha especialidade na cardiologia, é um dos grandes obstáculos que nós temos hoje no controle da doença crônica, da doença cardiovascular. Diretor, o paciente infarta, 30% tomam metade do comprimido, metade das medicações, depois de 6 meses. 70% dos pacientes depois do ano não estão tomando nenhum remédio. Ele abandona? Essa é a realidade epidemiológica do nosso país. É o retrato epidemiológico. O tratamento? Sim. E aí o que acontece? Ele abandona, a doença progride ou ela se torna pior ainda do que estava, doutor? Existe essa possibilidade? Com certeza. A gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, tanto no serviço público como na medicina privada. O seu paciente... Mas isso não é uma consciência do Brasil, isso é do mundo. Do mundo, do mundo. O controle da hipertensão arterial no mundo é em torno de 30%, 40%. E olha que as medidas de prevenção são preconizadas de uma forma intensa dentro das comunidades médicas, né, para todos os nossos pacientes, mas a adesão é pequena. O seu paciente, você fez todo um programa de tratamento, medicação, tudo. Daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, um ano, ele volta, doutor. Volta. Aí ele fala, aí você vai... Ué, mas peraí, seus índices não estão mudando. Quando você vai garimpar, tá lá, não tá tomando remédio? Não tá. 60% da população é sedentária. Olha, você que está nos assistindo agora, olha só, 60% da população é sedentária. Se essa população, doutor, sedentária, que o senhor está falando, fizesse só esses 150 minutos aí de exercício semanal, os índices cairiam assim de forma alarmante. Vamos focar em termos do que nós estamos em pauta de discussão, que é diabetes e a pré-diabetes. Quando você faz exercício físico, diretor, você aumenta a sensibilidade da sua insulina para colocar a glicose dentro do músculo. Existem algumas proteínas que elas fazem o carreamento dessa glicose para dentro do músculo. Quando você faz o exercício, é estimulado. Essas enzimas, proteínas, que chamam de GLUT4, elas colocam a glicose dentro do músculo. E essa sensibilidade da insulina, ela se preconiza por mais 48 horas após o exercício. Você aumenta a massa muscular, você aumenta a vasculatura, fazendo com que haja uma nutrição melhor do músculo. O próprio, tanto o tecido gorduroso como o fígado também, consegue ter uma facilidade maior da sensibilidade da insulina. Porque a grande verdade no pré-diabético é que você tem uma resistência insulínica. Entendeu? A insulina é a chave que vai abrir o receptor. Só que aquele receptor está fechado porque a chave ele não consegue entrar, porque todos os mecanismos necessários para fazer com que essa chave, que a insulina possa abrir o receptor, não consegue. Interessante. Entendeu? Doutor, tem agora uma nova nomenclatura, se você pode dizer assim, a famosa diabesidade. Sim. Existe essa nova nomenclatura? Essa nomenclatura já é antiga, diretor. Por incrível que pareça, diretor, isso foi feito por um autor chamado Dr. Paul Zimet, em 2001. Ele, na realidade, de uma forma bem inteligente, ele definiu o quanto a diabetes e a obesidade são duas doenças crônicas que têm íntima relação. Estão andando de mão dadas. Com certeza. Se você tem obesidade, você tem resistência insulínica. O que acontece? Quando você está obeso, o tecido adiposo branco,
produz uma série de substâncias que a gente chama de nome técnico, eu sei que você não gosta muito dessas expressões, mas são citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias diminuem a sensibilidade da insulina para a entrada da glicose dentro do músculo, dentro dos órgãos. Então isso dificulta muito. Existem alguns outros aminoácidos também que geram isso. E uma outra situação também interessante, diretor, você tem um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então existe um desequilíbrio entre essas bactérias, fazendo com que elas fatalmente diminuam a chance, diminuindo a sensibilidade também da insulina. Então são várias situações que concorrem para que a diabetes com obesidade faça com que haja realmente um aparecimento da diabetes ou da própria pré-diabetes. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui de quem é bastante leigo, doutor. Todo gordo, ele tende a ser diabético? Não necessariamente, porque você tem que ter uma predisposição genética associada. Entendeu? Se você tem uma predisposição genética, uma coisa chamada aí, vamos entrar numa outra esfera que é chamada epigenética. A epigenética é a sequência do DNA. Ele não altera a sequência do DNA, mas tem genes que estão silenciados. Se você, um indivíduo como você, que tem uma predisposição, como eu tenho predisposição a diabetes, porque eu tenho um pai diabético. Então, meu pai é diabético, eu tenho predisposição, 33% eu tenho de risco de ter diabetes. O gene está ali. Mas eu posso silenciar esse gene mantendo uma dieta rigorosa, uma dieta hipocalórica, uma dieta hipoglicídica, com baixa carga de carboidrato, com menos gordura saturada e fazendo exercício físico. Interessante. Entendeu? Muito bom. Agora você pode não silenciar esse gene. Você tem um gene, mas os mecanismos de estresse, alimentação, dieta, fazem com que reacenda e você apresente a doença. Então eu já vou entrar aí numa colocação que o senhor fez. Então, o fato de meu pai ter sido diabético, provavelmente eu serei. Não é que será. Você tem que, logicamente, que aí você tem uma predisposição. Sim, uma predisposição. Você é um paciente que tem que ser rastreado. Isso, tem que ser identificado. Uhum. Tem que ser identificado se você tem predisposição a pré-diabetes ou diabetes. Entendeu? E se você já tem a pré-diabetes, mais uma razão de você implementar suas medidas preventivas. Parar de beber, parar de fumar, fazer exercício físico, fazer uma dieta balanceada. Perder peso. Olha, eu sou uma pessoa que tem sou magro, você pode dizer assim. Sim. Eu tenho não tenho uma alimentação assim. Nossa, que alimentação. Qual é o meu risco de diabetes, doutor? É igual a todos? Não, você está na faixa de menos risco. Ou não, eu estou igual a todo mundo. Aí nós vamos entrar num outro conceito. Um conceito novo da obesidade. A obesidade silenciosa? Não. Ou não, sei lá. O conceito da obesidade hoje. Ok. Qual é o conceito de obesidade? Não é IMC? Índice de massa corporal? Ok. Peso por altura ao quadrado? Que você define, né? Só que os estudiosos observaram que o IMC propriamente dito não seria uma ferramenta importante para a gente definir ou não do risco desse paciente desenvolver doenças. Porque a obesidade vai levar a que doenças? Apneia do sono, hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Ok. Será que a obesidade por si só é isso? Então, o que acontece? Você hoje definiu duas entidades, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. O que é a obesidade pré-clínica? Aquele paciente tem adiposidade, tem tecido gorduroso, mas ele não tem disfunção orgânica. Ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, ele não tem alteração do colesterol, não tem gordura do fígado. Esse é o paciente obeso clínico. E como é que a gente faz esse diagnóstico de obesidade pré-clínica? Pô, eu adorei essa colocação aí. Não é só pelo peso, não é só pelo MC, mas por medidas antropométricas. Uma delas que a gente utiliza na Core, que você comprou, que é a bioimpedância. Bioimpedância. Que você faz a distribuição corporal. Massa gorda, massa magra, estado de hidratação. O DEXA, que é, digamos assim, um upgrade da bioimpedância, uma densitometria, você consegue avaliar massa magra, massa gorda e massa óssea. Agora, a ressonância e a tomografia são outras ferramentas que também a gente utiliza para medida antropométrica. Aí você tem a avaliação do risco cardiovascular. Então, aquele indivíduo que tem uma circunferência abdominal acima de 102 e a mulher acima de 88, é obesidade pré-clínica. O IMC é afastado. Você imagina, tem alguns atores americanos que são halterofilistas, aquele do The Rock. Ok. Aquele cara tem um MC de 70, 60, sei lá, mas é massa muscular. Não é massa gorda. Como é que você vai classificar esse indivíduo como obeso? Ah, o The então, Rock, por isso que né? o The Rock. Então, esse conceito novo, praticamente, se consolidando. O que a gente quer com isso? O paciente tem obesidade pré-clínica e que ele não tem disfunção orgânica, a gente vai tratar. Vai tratar com medidas
dieta, exercício, para de forma que ele não entre numa obesidade clínica. Ele faça disfunção orgânica e aí sim, ele aumenta consideravelmente o seu risco cardiovascular e risco metabólico. Então, por isso, o conceito hoje da obesidade, tanto clínica como pré-clínica, é uma forma que nós temos hoje de tentar, de alguma forma, diminuir esse processo para que não haja as complicações futuras. Pode parecer um pouco óbvio, então ser magro não necessariamente significa que você está saudável. Por isso que você tem que ver as medidas odrométricas desse indivíduo. Às vezes o indivíduo chega no consultório como fala assim, poxa, doutor, perdi 10 quilos. Pô, parabéns, excelente. Pô, nota 10. Aí você vê a circunferência abdominal dele, está 103, 104, 105. A gordura visceral, que é onde nós conversamos anteriormente, que libera aquelas citocinas inflamatórias, ela ainda está ali. Está ali, você tem resistência insulínica. Interessante. Doutor, agora, na mesma entoada aí, novos critérios de hipertensão. Esses critérios de hipertensão, diretor, acho que foram bem... Há críticas, né? Os entendidos na área, os hipertensólogos, eles têm críticas assim um pouquinho em relação à configuração, à formatação desse conceito novo de hipertensão. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando você começa a estabelecer... Obrigado. Você começa a estabelecer... Tá, beleza, querido. Você começa a estabelecer... Você começa a estabelecer novas metas de hipertensão, novas cifras tensionais, você começa a individualizar o tratamento. Ou seja, hoje, a PA normal é 120/70. Um indivíduo que fica 120 e 139, entre 70 e 89, esse indivíduo é considerado PA elevada, mas ele não é hipertenso. O conceito de hipertensão vem acima de 140/90. Mas esse indivíduo que está nessa faixa é aquele indivíduo da mesma situação do pré-diabético. Nós vamos cuidar dos fatores de risco para que esse indivíduo não se torne hipertenso. Ou seja, o sinalzinho está ali, ó. Com certeza. Ele tem colesterol elevado, vamos tratar. Ele está com obesidade, vamos tratar. Ele tem apneia do sono, vamos tratar. Ele tem colesterol elevado, vamos tratar. Entendi. O que acontece? Se passado mais ou menos em torno de 3 a 6 meses, esses indivíduos não respondem a essas medidas que chamam mudanças de estilo de vida, ou chamada o sigla de MEV, a gente pode entrar até com medicação terapêutica. O indivíduo que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, está nessa meta, faz redução de peso, não consegue ter resultado e mantém essa pressão nessa faixa, você pode intervir com terapia. E nos indivíduos que têm pressão acima de 140/90, que sabidamente precisam de tratamento, hoje nós estamos preconizando não usar um remédio só, mas usar 2 ou 3 associações de remédio em doses mais baixas, porque vai se evitar o quê? Menos efeito colateral, mais adesão ao tratamento. Que existem determinadas medicações para pressão arterial que dão inchaço na perna, dão tosse, dão fadiga. Então, isso faz com que o paciente suspenda o remédio. Então, porque se você não suporta mais, não aguenta, né, doutor? Então, é uma forma de você tentar aumentar essa adesão ao tratamento, em que você começa a colocar drogas, 2 ou 3 classes antihipertensivos com doses menores, que ele vai tolerar mais. Entendeu? Interessante, doutor. Então, por isso que eu acho que a individualização, essa diretriz da europeia, ela, de alguma forma, deu uma roupagem melhor no ponto de vista de uma abordagem preventiva para aqueles pacientes que estão sob risco de desenvolver hipertensão arterial. Entendeu? Doutor, estou aprendendo aqui com o senhor que a hipertensão está ligada também à obesidade. O hipertenso, aquele hipertenso ali silencioso, quem é ele, doutor? O hipertenso silencioso que não está tudo bem, mas quando você vai medir a pressão, o cidadão está quase voando. Eu consigo qual o sintoma ou qualquer coisa que semelhante assim, olha isso aqui porque você pode ser um hipertenso silencioso. O que o senhor diria para nós? Não, mas a hipertensão propriamente dita, o diagnóstico de hipertensão, que é pela elevação da pressão arterial acima de 140/90, normalmente a gente chama de inimigo silencioso. Bingo. Então essa é a palavra melhor. É inimigo silencioso. Na verdade, o paciente normalmente não vai apresentar sintomas. Quando ele vai apresentar algum sintoma da hipertensão, pode ser um AVC, pode ser um infarto, ou às vezes até uma doença renal. Uma insuficiência renal levando até já entrando em tratamento com terapia renal substitutiva, que é a diálise. Doutor, então, para quem está nos assistindo nesse momento, o que o senhor diria para todas essas pessoas? Olha, se você quer saber se você é hipertenso ou não, faça esse tipo de consulta ou esse tipo de exame. O que o senhor poderia dizer para todos? Todo indivíduo acima de 18 anos tem que medir a pressão pelo menos uma vez no ano. Todo indivíduo acima de 18 anos? Tem que medir a pressão tem que medir a pressão pelo menos uma vez no ano.
Porque, infelizmente, a hipertensão é uma doença muito prevalente. Hoje nós estamos em torno de 20 a 30% da população brasileira com hipertensão. E essa é uma variável contínua, né? Aumentando com o tempo, você hoje, metade da população acima de 60 anos é hipertensa. Doutor, E são normalmente assintomáticos, às vezes. O que o senhor diria para as pessoas? Eu sei que pode parecer uma pergunta muito óbvia, ou até mesmo uma resposta óbvia, para as pessoas que geralmente abandonam os seus tratamentos de forma muito precoce, porque incomoda, porque... E aí acaba que os sintomas automaticamente os problemas eles aumentam. O que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? O abandono precoce do tratamento. O abandono precoce do tratamento, diretor, é uma coisa muito individual. Existem indivíduos que aderem ao tratamento, mas grande parte das pessoas não aderem porque elas não aceitam o tratamento, principalmente porque os pacientes estão completamente assintomáticos. Eles não sentem nada. Então, o paciente não quer tomar remédio. Imagine você ter uma infecção de garganta. Uhum. Você toma um amoxil 3 vezes por dia. Você não esquece nos 10 dias? Agora, você imagina uma doença como a hipertensão que você tem que tomar um remédio para a vida toda. Então, isso é uma consciência de cada um. Só que, para esse trabalho, diretor, não adianta só o médico fazer o remedinho, colocar a medicação, dar a prescrição e dar a receita ao doente. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar por trás disso. O que você seria tem que ter um trabalho? Enfermeiro, psicólogo, nutricionista. Interessante. Todo mundo junto dentro dessa dinâmica para que você possa realmente ter um resultado do tratamento da hipertensão. Porque não é a cifra tensional que a gente está tentando só baixar. O que a gente quer é diminuir o risco desse paciente desenvolver complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. AVC, infarto, complicações renais, complicações vasculares. Não é só isso que a gente quer. Só que isso, logicamente, as terapias e as medicações que são implementadas, elas são importantes porque elas também fazem essa prevenção. Elas reduzem a cifra tensional, o paciente volta para a meta abaixo de 13/8, que hoje a meta é 130/80, mas é necessário que, aliado a isso, o paciente também tenha interesse. Só que isso é necessário, esse interesse de manter a medicação. Por isso, uma equipe multidisciplinar é muito importante. Esse programa de prevenção, a gente vê muito isso em atenção primária. Okay. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, toda uma equipe envolvida no controle da hipertensão do doente. Porque não é o médico faz o diagnóstico, perfeito. Pode fazer com mapa, com MRPA, que nós temos nós temos os gravadores lá na clínica. Perfeito. Aí você diz assim para o paciente, você vai tomar 3 remédios por dia. Ele vai tomar primeira semana, segunda semana, ele vai ver que a medicação melhorou, vai fazer as medidas domiciliares, só que isso é uma medida contínua, uma doença crônica. Então ela tem que tomar por toda uma vida, entendeu? Doutor, pessoas hipertensas podem fazer exercícios? Sim, desde que ela esteja com a pressão abaixo de 16/11, 16/10, aliás, 160%. Mas podem fazer. Podem fazer. Sim. Mas o fazer exercícios depende da modalidade do exercício. Ok. Para fazer caminhada, sim. Agora, se ele quer fazer um exercício moderado ou um exercício intenso, aí é preciso uma avaliação mais criteriosa. Por exemplo, doutor, eu entrei na academia, tem 2 meses e meio. Isso é maravilhoso. Doutor, eu corro ali de esteira 10 minutos. Uma pessoa hipertensa, isso é um exercício moderado ou não? Isso aí, não, só caminha. Porque eu tenho um amigo que o médico chegou para ele e falou assim, olha, ele vende coco, né? Ele falou, você não, na hora que você estiver empurrando o carrinho, cansou, para. Empurrou o carrinho, cansou, para. E aí, doutor? Que vida é essa? O que o senhor poderia dizer? Pessoas hipertensas podem correr ou continuam naquele critério que o senhor acabou de falar? Não. Quando a pressão está acima de 160%, a gente precisa fazer o controle pressórico do doente para iniciar uma atividade física. Ok. Perfeito. A caminhada você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer um exercício como uma atividade de exercício resistido, fazer uma corrida, uma natação, é necessário que você faça uma avaliação criteriosa, avaliação com teste ergométrico, com eco, exames subsidiários, para que a gente possa realmente definir se o paciente tem ou não capacidade funcional e qual é os danos que podem ocasionar com o exercício físico sem supervisão. Entendeu? Então, é muito importante fazer essa avaliação. Isso que o senhor falou até... Agora, a atividade física, principalmente a musculação, tem mostrado claramente redução dos níveis tensionais. Que bacana. Quando faz a musculação, você reduz também a pressão arterial. Por isso é que hoje é preconizado, hoje qualquer orientação do ponto de vista de exercício, ela tem que ser conjunto. Tanto o exercício aeróbico como o exercício resistido. Os dois têm impacto na redução da pressão arterial.
Interessante. Então, o simples fato de falar assim, eu vou começar a fazer exercício, calma, né? Sim, com Vai lá, certeza. vai lá no, com vai lá no certeza. médico. Faça dá- uma avaliação, porque você às vezes pode ter uma doença coronária, uma coronariopatia silenciosa. Então isso pode ser detectado através dos exames, né? eu lembro que um político conhecido, não sei se me falha a memória, o Luiz Eduardo Magalhães, ele estava fazendo uma caminhada aqui em Brasília. No final da caminhada, ele deu um ataque cardíaco fulminante. Desculpe se eu posso estar aqui errando o nome, mas eu me lembro que era um político. E ao final da caminhada, ele deu uma... Provavelmente não fez uma avaliação prévia se poderia ou não. É isso, né, doutor? A avaliação prévia, ela é A situação primordial. a situação do Luiz Magalhães, ele é filho do Antônio Carlos Magalhães. Exatamente, então não errei não. O que motivou, inclusive, na época, com o falecimento dele, a gente trazer o Incorpo para Brasília. Bacana, então eu não errei, né, doutor? Então tá certo, né? Foi o Incorpo. Mas ele tinha um detalhe, ele era um tabagista inveterado, com uma carga tabágica muito alta. Opa, então ele era tabagista. Sim, ele tinha fatores de risco. Estresse também, né? Por ser político, um estresse mental também elevado. Mas não sei que O senhor lembra desse acontecimento? Não sei pelo seguinte, diretor. Quando eu soube da história, porque quando eu estava no HFA, nós soubemos, por isso é que trouxe o Incorpo para Brasília. Interessante. Para que poder ter uma modalidade de atendimento mais de alta complexidade. Então, você que fuma, você que tem que fazer uma avaliação, não tem para onde correr, doutor? Tem não, diretor. Então, tem que fazer. Mas eu acho que acima eu sou saudável. 35, mas acima de 35 anos, com certeza. Opa, agora o senhor falou o indivíduo de acima de 35 anos começa a ter maior prevalência de doença coronariana, né? Mas isso é necessário que antes de você fazer a avaliação, você tem que estratificar o risco do doente. Não é a estratificação da doença coronária, a estratificação do risco do paciente chegar a ter a probabilidade dele ter uma doença cardiovascular. Então você estratifica isso através de risco. Aí tem exames subsidiários que fazem isso. Aí com esse exame você vai definir ou não qual é o risco desse paciente. A partir daí você vai complementar com novos exames ou não. Interessante. Entendeu? Doutor, a hipertensão ela ataca mais mulheres ou homens? A prevalência é maior em homens. Os homens, doutor. E principalmente quando o cidadão fuma e quando é sedentário. Então, todos esses fatores de risco fazem com que prevaleça mais nos homens. As mulheres, doutor, o que o senhor poderia dizer para as mulheres? Apesar, como o senhor falou, né, ataca mais os homens. A hipertensão nas mulheres, ela também é silenciosa? Como é que é? Na mesma situação. Mesma situação? Mesma situação. Agora, para você definir melhor o risco de uma mulher, por incrível que pareça, eu estou engravida ela. Por quê, doutor? Conta essa curiosidade aí para nós, que vai até agora para o corte do nosso podcast. A curiosidade de testar a mulher quando ela está na gravidez, a hipertensão dela durante a gravidez. Eu me lembro, há cerca de uns 10 ou 15 anos atrás, uma colega que fazia cardiologia da mulher, né? Ela sem nenhum slide, nenhum diapositivo no congresso, falou exatamente sobre isso. E hoje os estudos estão mais que consolidados sobre essa situação. Toda vez que a mulher engravida, se essa mulher desenvolve hipertensão, diabetes, é uma paciente que com certeza tem que ter um monitoramento maior na pós-menopausa, porque ela corre um risco muito maior de desenvolver hipertensão e diabetes. Tanto que quando você faz o diagnóstico de diabetes gestacional, essa paciente tem um risco muito grande na fase pós-menopausa de desenvolver diabetes. Você que tem que ficar atento. Ou seja, a gravidez faz o alerta, doutor. Ela indica, o acerta ali, ó. Faz toma um alerta, com certeza. Que bacana, interessante. Interessante isso aí. Então, a gravidez, literalmente, além de ser um alerta, mostra, olha, se cuida. Com certeza. É isso. Com certeza. Bacana. Se cuida. Doutor, hoje, um atleta e um não atleta. Eu quero começar a fazer exercício, eu quero ter uma vida... Ou seja, tudo aquilo que o senhor falou lá no início da nossa conversa. Uma dieta balanceada, exercício, tudo certinho, comando figurino. É só começar? Sim, mas depende da faixa etária desse atleta, né? Aí, é isso que eu... É só começar ou não? Não. Você que tem acima de 35 anos precisa literalmente fazer um diagnóstico precoce. Certeza. Principalmente naqueles indivíduos que têm história familiar positiva para a doença coronária. Os indivíduos que têm história familiar em que o pai infartou antes dos 50 anos ou a mãe infartou antes dos 60 anos, obrigatoriamente antes dos 40 anos ele tem que fazer um teste ergométrico. Opa! Ótimo. Para afastar a doença coronariana precoce. Mas eu não sinto nada. Não. Pode ser silencioso às vezes. Que bacana. Pode, com certeza, tem que fazer. Muito bom, não tem que fazer. Doutor, deixa eu ver. Olha, a gente já está na metade do nosso podcast. Espero que você esteja gostando.
Mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com o Dr. João. Rapaz, doutor, sinceramente eu fico muito feliz com essas dicas, até porque as pessoas que estão nos assistindo agora, muitas, assim como eu, que sou um leigo também no assunto, pensam, não, eu estou bem, ou até mesmo fala assim, vou deixar para depois. Eu tenho um irmão que ele infartou com 42, 43 anos. Mas a nossa família não tem diagnóstico de infarto. Isso é um caso atípico, doutor? Ou o que o senhor poderia dizer numa situação como essa? Eu tenho que fazer, a família também tem que fazer. Primeira pergunta, ele tinha algum fator de risco? Tinha. É obeso. Obesidade. Sim, obeso. Ou seja, ele teve predisposição genética. Outro dado também importante, são parentes de primeiro grau. Uhum. Se ele teve a manifestação da doença coronária aos 42 anos, todos os irmãos também têm que fazer a investigação. Então eu vou ter que fazer. Então eu vou ter que fazer. Eu tenho observado muito no serviço público, muito paciente jovem, 40, 45 anos, que infarta sem ter nenhum fator de risco. E às vezes a história familiar é que é mais preponderante. Recentemente eu vi um caso de um jovem de 18 anos que infartou e morreu, doutor, assim, naquele ataque fulminante. Isso é raro ou está se tornando comum pelo estilo de vida que a gente está levando? Normalmente esses indivíduos que infartam muito precocemente, 20 anos, 18 anos, ou esteroide anabólico, ou são drogas ilícitas. Opa! Olha aí, a gente está entrando numa esfera muito interessante. É mesmo, doutor? E se for o diagnóstico dele, foi infarto, né? Normalmente, geralmente quando você tem infarto com paciente com alteração de eletro, que realmente tem um diagnóstico, né, pela quarta definição universal de infarto, que ele tem um diagnóstico de infarto mesmo, agudo do miocárdio, tipo 1, a causa mais comum no paciente muito jovem, porque você não tem tempo hábil para você formar uma placa de ateroma. Você entendeu? Só se ele tem uma dislipidemia familiar. Ele tem placa ateroma é literalmente familiar. A placa de gordura, doutor? Placa de gordura. Se ele tem uma dislipidemia familiar, tudo bem. E ele é homozigótico, né? Que é um grau de penetrância do gene que você gera uma precocidade do aparecimento da doença arteriosclerótica. Aí tudo bem, né? Tanto que uma vez eu acho que comentei contigo, o prêmio Nobel foi da estatina. Foi uma criança que tinha 4 anos e infartou aos 6 porque tinha uma dislipidemia familiar homozigótica. O colesterol dela era em torno de 600, 700 HDL. Então, não tem como. Aí a precocidade da doença é inexorável. Mas, no caso, a gente tem observado muito pacientes infartando, muito precocemente, por conta, às vezes, do esteroide anabólico. Os anabolizantes que a gente usa indiscriminadamente até em academias, né? A venda, às vezes, e tanto que isso já está proibido pela própria CRM. O CRM já tem uma normativa proibindo o uso do esteroide anabólico. Porque o esteroide anabólico favorece uma hipertensão, complicações vasculares, porque ele aumenta muito a hemoglobina. A hemoglobina aumenta demais, o sangue fica viscoso e a possibilidade de evento tromboembólico. Entendeu? É uma possibilidade. E outra possibilidade também é você utilizar drogas, cocaína, maconha, que aí você tem vasoconstricção coronária e você pode também fazer um infarto. E é muito comum acontecer. Interessante. E a gente vê isso, não é uma prevalência pequena, não. A prevalência hoje está um pouco aumentada. Isso que eu ia falar, doutor. Eu estou percebendo que isso está acontecendo, a palavra não é frequente, mas com recorrência... A prevalência está ficando maior, sim. Maior, né? Isso porque o estilo de vida, o uso, como o senhor falou, de drogas ilícitas, dentre outras coisas... A educação, uma série de... O acesso à educação, o acesso à saúde... São desdobramentos aí que não cabe a mim muito comentar, porque eu não domino o assunto, mas com certeza... Tem desdobramentos aí que eu acho que os mais entendidos na área da epidemiologia podem te dar uma definição melhor. Mas realmente é isso, a prevalência está muito grande. Interessante. Olha, você está nos assistindo agora, faz uso de anabolizante, qualquer tipo de droga ilícita, pare agora, meu amigo. Pare agora, senão tu vai morrer. Tu vai, não é não, doutor? Não tem para onde correr. Não, mas comigo é diferente. Não, mas meu amigo usou, não aconteceu nada. Cada um é cada um, né, doutor? Com certeza. Cada um é cada um. Com certeza. Não Bacana. tenho dúvida disso. Doutor, passamos já da metade do nosso podcast. Você que está nos assistindo agora, fique à vontade em fazer perguntas depois aqui que nós vamos responder. Na verdade, doutor João, você pergunta lá no nosso canal e aí o doutor João depois manda a resposta para você, tá bom? Doutor, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com o senhor. O senhor explica de uma forma que... Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, com certeza vai entender. Até o pessoal aqui está recebendo uma aula aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Diga assim, eita,
Eu devo ser um. Doutor, agora, rapidão para uma coisa que o senhor é mega ultra power especialista. Problemas de coração. A gente falou aqui de infartos, dentre outras coisas. Eu vi vários vídeos mostrando pessoas caindo, pessoas, assim, no futebol ali o cara caiu, morreu, no esporte caiu, morreu. A famosa morte súbita, doutor. Existe diferença do ataque cardíaco para a morte súbita? Ou não? São tudo iguais, doutor? São todos iguais, por favor. Não, a morte súbita é aquela você tem uma perda da consciência, o paciente faleceu, tem uma parada cardiorrespiratória e você pode reanimar o paciente, dependendo da precocidade com que você vai fazer esse atendimento. Ok. Se você pegar o ciclo de atendimento do paciente, né, essa corrente de ciclo de atendimento for precoce, e você conseguir identificar qual é a causa da parada cardiorrespiratória, qual o tipo de arritmia que gerou isso, você consegue abortar essa morte súbita. Interessante. Agora, tem que ser uma coisa ali rápida, vamos embora? Com certeza. Você tem que ter uma equipe de resposta rápida, né? Porque aí você quebra o ciclo, né? E aí você consegue reanimar esse paciente com as medidas de reanimação cardiorrespiratória. Então, é a famosa parada cardiorrespiratória, sim, né? Com certeza. Agora, e o ataque cardíaco? É semelhante, é a mesma coisa. O ataque cardíaco, o que seria o ataque cardíaco? O paciente que infarta com dor, que ele pode até ter uma perda de consciência transitória por conta da dor, do infarto, é uma outra situação. Mas a morte súbita é aquilo que acontece, você vê em campo de futebol. Mas pode ser por coronariopatia naqueles indivíduos acima de 35 anos, aqueles com menos de 35 anos, você tem uma série de anormalidades cardíacas que podem gerar. Entendeu? Você tem miocardiopatia hipertrófica, tem acima de Brugada, enfim, você tem manifestações e alterações da eletricidade do coração, das correntes de sódio que levam à contração do coração, que podem estar alteradas e gerar arritmias graves, arritmias malignas, arritmias fatais. E você pode também ter uma outra condição, que é a coronariopatia, que é o paciente que tem doença coronariana estabelecida, silenciosamente, não sabe, e a manifestação da doença é a morte súbita. Bacana. Doutor, qual é o exame que identifica esses tipos de problemas patológicos coronários? Primeiro, os exames são vários. Você tem ecocardiograma, você tem teste ergométrico, cintilografia. Todos eles identificam? Sim, claro. Logicamente que você tem que estratificar o risco do doente, por isso que eu te falo. O paciente vai ao consultório, faz uma avaliação clínica, nessa avaliação com exames laboratoriais mínimos, né, um eletrocardiograma de repouso de 2 derivações, os exames laboratoriais, e pela história familiar, história que ele tem a patológica de doença, você consegue estratificar, colocar ele num risco para probabilidade de ele ter uma doença coronariana. A partir disso, se ele tem uma alta probabilidade, um paciente com alta probabilidade de risco cardiovascular, aí você pede exames subsidiários, eco, teste ergométrico. E nós fazemos tudo. Você que está nos assistindo isso. Nós temos todo o arsenal. Todo o arsenal todo o portfólio de exames são feitos na Lacore. E aí, doutor, cheguei, mostrei para o senhor, verificou, constatou que eu tenho um tipo de problema patológico coronário que o senhor está colocando. Imediatamente inicia-se as medicações, as drogas, ou sim, não? Existe ainda um outro estudo? Não, com certeza. Dependendo do resultado que você tem do teste ergométrico, resultado que você tem no ECO, você vai subsidiando e vai escalonando os exames, chegando no padrão ouro, que é a cineangiocoronariografia, que a gente chama de cateterismo cardíaco, que nós vamos identificar a anatomia da coronária. Isso eu estou falando do ponto de vista de doença coronariana, de coronariopatia. Você está identificando as coronárias. Então, você tem uma série de exames, escalonamento de vários exames, para você chegar a identificar essa coronariopatia. Doutor, meu amigo tem um pouco mais de 50 anos. Foi fazer o exame, as veias tudo entupidas. 50 anos, doutor. O que foi? Foi alimentação? Foi uma patologia hereditária ou não, doutor? O que levou esse... O que geralmente leva a esse entupimento das veias coronárias? Uma pessoa com 50 anos. São os vários fatores de risco conjunto. Primeiro, um fator importante, a precocidade, a predisposição genética. Ele tem uma história familiar ou não de doença coronária. É uma hipótese. Outra é a hipertensão. Outra é diabetes. Outra é o sedentarismo. Outra é o colesterol elevado. Outra é a obesidade. Outra é a apneia do sono. Então, são variáveis, né, de doenças, de fatores de risco que vão levar ao aparecimento da doença coronariana. Então, você tem que cuidar. Só que você consegue, diretor, quando faz um exame clínico bem feito, um perfil laboratorial bem feito, você consegue identificar e definir a probabilidade pré-teste
desses indivíduos terem realmente doença coronariana. Você consegue cortar o mal pela raiz, desde que você faça uma abordagem clínica, uma abordagem preventiva competente. Mais uma vez eu volto para o pessoal que está nos assistindo. Vai fazer um exame, consulte o seu médico, consulte o seu cardiologista, porque querendo ou não, na pior das hipóteses, você vai descobrir de forma precoce uma patologia. E como o senhor colocou, né, doutor? Vai poder tratar e viver uma vida normal. Doutor, aqui que entra outra pergunta. Só para não me perdoe. Por favor, fique à vontade. Nós tivemos um caso, né, até acompanhado por mim e pelo doutor Eduardo, um garoto jovem de 29 anos que teve um infarto agudo do miocárdio e foi por doença aterosclerótica precoce. O senhor, doutor Eduardo? Não, eu depois até conversei. Não, eu tive o Eduardo acompanhou o caso desse paciente. Foi interessante, assinante de coronografia. E é um paciente com 29 anos. Aqui que eu quero entrar, doutor. A normalidade... Era sedentário, tinha obesidade, pré-diabetes. Pois é. Olha só. Agora, como é essa evolução da doença aterosclerótica, a natureza da doença é individual. Como é a progressão disso, diretor? Aí, só a luz divina para definir. Você entende? Então, mas acontece que alguns indivíduos, a precocidade e a manifestação da doença é mais tardia, outros são mais precoces. Uhum. A gente ainda não tem uma luz, assim, alguma coisa, digamos assim, alguma ferramenta que a gente possa definir isso. Mas... Pergunta que vale $1 milhão, doutor. Por que, por exemplo, doutor, se eu fico preocupado, eu perco peso dormindo. Por que alguns têm tanta dificuldade de emagrecer e outros emagrecem olhando para o céu? Metabolismo, diretor. Metabolismo de cada um é diferente, né? Então, a carga metabólica de um é mais acelerada, a outra é menos acelerada. A disposição genética, né? Como é que você tem a sequência gênica desse metabolismo, favorece ou não. Aqueles indivíduos que conseguem metabolizar rápido a glicose, tem uma chance muito maior. Isso é composição corporal, isso aí é uma coisa individualidade, uma individualidade genética de indivíduos. Bacana, entendeu? então agora, eu vou quando você não tem, vai ser bom você cuidar, né? Eu vou entrar aí, olha, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrija. Eu, da minha família, acho que eu sou o único que não é obeso, doutor. Do meu pai aos meus irmãos, são todos obesos. E o interessante é que eu tenho muita facilidade para emagrecer. E uma dificuldade enorme para engordar. Já meus irmãos, não. É uma coisa, assim, absurda que eles lutam. Passei fome, corri, emagreci 500 gramas. E aí, doutor? Mas é herança genética, ou seja, na distribuição daqueles dos genes, né? Você, na realidade, foi contemplado não ter um gene da obesidade. Aqui é uma herança poligênica. E essa herança poligênica, você foi contemplado com genes que não levavam à obesidade. Aí é uma coisa que o Papai do Céu definiu aí. Fiz questão de colocar isso aqui. Mulheres, doutor. Mulheres têm mais dificuldade do que homens? Para pedra ponderal, sim. Porque ela tem a questão hormonal, né? Aí, então as mulheres têm mais dificuldade de emagrecer. Com certeza. Elas sofrem mais, doutor? Com certeza. Porque essa desordem hormonal nela ali dificulta muito o ganho, dificulta muito a perda ponderal, né? Interessante. Doutor, recado principalmente para as pessoas que não dão tanta atenção para o tratamento precoce ou para o diagnóstico precoce. O recado, assim, de forma clara, direto, o que o senhor diria para essas pessoas? Que não, depois eu vejo, tá tudo bem. Vamos lá, doutor. Primeira coisa é uma vida saudável. Dieta. Fruta, verdura, legume, menos gordura saturada, mais gordura poliinsaturada, alimentos processados, açúcar adicionados, que é muito comum. Hoje você tem no invólucro de todos os alimentos, você tem aqueles açúcares adicionados. Importante, evita. Isso é importante. Fritura, evita. Azeite de oliva, nozes, grãos, fruta, dieta DASH, aquela dieta do Mediterrâneo, que é preconizada com peixe, carne branca, sem a carne gordurosa com gordura, carne vermelha com gordura. Isso é o primeiro pilar. O segundo pilar é a atividade física. Seja ativo. 8.000 passos por dia é o suficiente. 8.000 passos, olha só. 8.000 passos. Doutor falou aqui, ó. Conta, meu amigo. Você está em casa, acorda cedo, vai lá.
8.000 passos. Não precisa... Tem até uns programas agora, né? Que simplesmente você coloca, ativa, tá saindo da sua casa, já ativa. Ele já conta por você. Você não precisa nem contar. 8.000 passos. Eu estava vendo um podcast há um tempo atrás, do Curem, que é uma plataforma digital em termos de ensino médico, e tem um movimento chamado Movimento 2%. Um movimento que é feito lá em Belo Horizonte. Se você fizer um cálculo rápido, nós temos, acho que, cada minuto... Um minuto tem 60 segundos, né? Segundos. Aí nós temos, em média, 24. Vai fazer um cálculo de 14.400 minutos durante a semana. Você utilizar 2%, que seria os 200 minutos, 150 minutos de atividade aeróbica e 50 minutos de atividade muscular. Ou seja, movimente por dos 2% do seu tempo durante a semana, você vai utilizar para atividade física. Não seria difícil, né, diretor? Isso prolonga a vida, né, doutor? Isso prolonga a saúde. Você tem impacto enorme. Hoje, diretor, já tem feito pesquisa, inclusive teve um colega de turma de residência do Dr. Paulo, é o Dr. Milani, acho que ele está fora de Brasília, saiu, mas é um grande pesquisador na área de esporte, na área da ergometria, da ergospirometria. Ele fez um trabalho elegante sobre a relação entre capacidade funcional e doença crônica. Ele observou que os indivíduos que têm uma capacidade funcional melhor, mas são mais capacitados do ponto de vista funcional, de exercício físico, eles conseguem melhorar e prolongar as complicações das doenças crônicas, inclusive neoplasias, câncer. Eles sobrevivem mais. O indivíduo que tem uma capacidade funcional melhor, dentro da sua faixa etária, quando ele está acima da média, ele tem uma chance maior de sobrevida das doenças crônicas e doenças graves, até neoplasias, do que os indivíduos que são sedentários, indivíduos que têm uma capacidade funcional menor. Olha que interessante. A capacidade funcional hoje é um fator. Adorei essa colocação. Com certeza. Excelente. Então, doutor, eu vou falar por mim de novo. Eu entrei na academia na força do ódio, entendeu? Porque eu não sou fã de academia. E quando eu tô lá, doutor, eu tô assim, eu tenho que estar aqui. Então, você que está nos assistindo, não tem para onde correr. Quer ter saúde, quer ter uma vida mais equilibrada, né, doutor? Com certeza. Dieta, exercício. Você falou que é o tripé. Qual é o tripé, doutor? Não, o tripé seria para diabetes. Diabetes, ok. No caso, dieta, exercício, parar de fumar e bebida controlada, né? Um etilismo mais... Doutor, racional. Entendi. Doutor, olha só que interessante. Eu sempre ouvi uma coisa que faz sentido. Você passa a vida inteira correndo, estressando, tentando ganhar dinheiro e gasta dinheiro depois tentando ter saúde. Isso é verdadeiro. É verdade mesmo, doutor? Com certeza, não tenha dúvida disso. Você passa a vida inteira ganhando dinheiro, né? E depois você passa o resto da vida gastando dinheiro com a saúde que você perdeu. Porque normalmente o paciente que não faz e tem uma mudança de estilo de vida que não é saudável, ele vai começar a ter doenças crônicas. Pode desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia. Agora, você veja o custo de medicamentos todas essas doenças. E digamos que ele já entra numa fase de uma prevenção secundária, que o paciente teve um evento, ou cerebrovascular, um acidente vascular cerebral, ou teve um infarto agudo do miocárdio. Uau! Aí você vê o arsenal de medicações que você tem hoje para tratamento. E eu vi, doutor, tem pacientes de 12, 18, que toma de 12 a 18 tipos de remédio. Polifarmácia. Que aí o geriatra está combatendo isso para tentar fazer uma desprescrição dessas medicações, que são medicações que são um arsenal grande, mas que concomitantemente você tem muito efeito colateral associado. Você tem abandono de tratamento. Então, você imagina, é muito mais fácil você fazer dieta e exercício, né? E já dizia Hipócrates há muitos anos, há alguns milhares de anos, milhões de anos, que a compulência, né, ou seja, a gordura, realmente era doença. Ele já tinha essa previsão, mostrando que o indivíduo que come menos, que tem uma dieta mais saudável, vive mais. Isso já era não é de agora, já é de muito tempo. Entendi. Né? Vamos falar de esperança então, para finalizar. A gente está chegando no final do nosso podcast. Por favor, mais uma vez eu digo para você, dá o seu like aqui, marque, ative o sininho para você receber notificação de quando nós vamos fazer os nossos próximos podcasts. Siga a gente nas redes sociais, Core Centro Médico. Doutor, vamos falar agora aqui nessa parte final, esperança. O senhor com certeza presenciou muitos pacientes seus saindo de uma situação assim que quase morte, pode ser exagero da minha colocação, que hoje estão extremamente saudáveis. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. É preciso que o paciente tenha boa vontade, na realidade.
além da boa vontade, seja uma pessoa disciplinada. É para ele entender que realmente as medidas não farmacológicas sem medicação, elas são impactantes. O exemplo clássico da obesidade é a cirurgia bariátrica. Uhum. Eu tenho um paciente no consultório lá da Core, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica com uma perda ponderal de 30 a 40 quilos, eram diabéticos, insulina independente, o paciente passou a não usar mais insulina, usar hipoglicemiante, usar antidiabético oral, e o paciente tomava 3, 4 antipertensivos, passou a tomar 1, às vezes nenhum. Olha que coisa maravilhosa. Pela perda ponderal, pelo exercício físico, com certeza. É mesmo? A gente vê isso, o impacto é significativo, você tem perda em torno de 20, 25% do peso, né? Isso aí você vê. Como eu te falei, o paciente é pré-diabético, ele tem uma redução de 10% do seu peso, ele tem remissão do pré-diabetes. Uhum. E você consegue fundamentalmente controlar o diabetes naqueles indivíduos que têm uma perda de peso significativa. Então há esperança. Com certeza, diretor, com certeza. Mesmo Mas independente que não haja esperança, você tem um arsenal terapêutico hoje bem consolidado para tratar todas as nossas doenças crônicas. O problema é o paciente ter adesão ao tratamento. Bacana, ele tomar as medicações, se ele tomasse as medicações, seria fantástico. Tem 2 medicações que a gente brinca que deveriam estar na água. A estatina, que reduz o colesterol, e a metformina, que é uma droga que diminui a produção de glicose no fígado, diminuindo a resistência insulínica. Então, essas 2 drogas tinham que estar na água. Todo mundo tinha que estar tomando isso para o resto da vida. Olha. Só que, infelizmente, as mídias sociais têm preconizado e falando muito mal da estatina. E a estatina mais do que está consolidada, que é um remédio que reduz colesterol, está mais consolidado na prevenção primária, para aquele indivíduo que não teve evento, como o indivíduo que tem evento. E você hoje vê, só sabe qual é o tempo de uso de uma estatina hoje, mesmo no indivíduo em prevenção secundária? 2, 3 meses. E você abandona o tratamento. E a doença progride. A doença progride. Normalmente, uma latência, hoje não faz a gente que faz uma cirurgia de ponte safena, essas patências desses vasos, desses enxertos, tanto venosos como arteriais, em torno de 10 anos, 15 anos, você tem observado uma redução dessa redução da patência, da durabilidade, exatamente pela má adesão ao tratamento. E, logicamente, também pelas mudanças no estilo de vida. O paciente não se conscientiza, continua gordo, continua com a circunferência abdominal elevada, não toma remédio, continua com a pressão mal controlada, com, às vezes, a glicemia mal controlada, com o colesterol mal controlado. E você tem um arsenal terapêutico aí bom, que pode ter impacto muito grande. Entendi. Tem um remédio que eu esqueci o nome. Qual é o remédio que nós estávamos falando aqui, que a gente está, do Dr. Eduardo que ele falou, para emagrecimento? Um jauro. O Ozempic. Doutor, o Ozempic se tornou o galã do emagrecimento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque o Ozempic, ele é, não sei, eu estou aqui especulando, bacana, mas ele não é milagroso. É isso? O que o senhor acha? Não é que seja milagroso, mas ele tem um impacto muito grande na redução de risco cardiovascular e na redução da obesidade, do controle da pressão, do controle da diabetes. Fala para nós aí ele tá bem, assim, digamos assim, cabeça a cabeça com a insulina para controle da glicemia. Os estudos são bem contundentes em relação a isso. Então o Ozempic é o cara? Sim, mas as pesquisas clínicas que tem no Ozempic são prolongadas. Não é para tomar o Ozempic 3 meses e melhorar. Tanto que as pesquisas que mostram a eficácia do tratamento dele são pesquisas de 3, 4 anos. Entendeu? Uau. Porque é uma doença crônica. Mas você tem hoje o Ozempic também uma aplicabilidade prática, até inclusive doença cardiovascular, em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então ele tem uma abrangência muito grande. Com certeza. Bacana. Então ele não tem uma redução. Só o emagrecimento. Você imagina um indivíduo obeso que faz as medidas, tenta a redução de peso, não consegue, tenta fazer dieta, não consegue, você entra com o Ozempic. A redução dele para o pré-diabetes para diabetes é de 72%. Uau, doutor. Então é milagroso. Enquanto é 45%, enquanto você tem a redução com exercício e dieta, o Ozempic é 72%. Não. Tanto ele como a liglacutida, outro, porque a gente chama de análogo GLP-1, que são substâncias que são produzidas, são hormônios intestinais, são produzidos porque fazem com que haja estímulo da produção de insulina. E o que acontece no obeso é que ele não tem, ele começa, esse GLP-1 e GIP, essas enzimas, elas na realidade, elas são inibidas, né, na obesidade. E aí com isso você tem ainda mais resistência à insulina. Bacana. Entendeu? Então realmente a esperança é muito grande, o arsenal é grande. Está vendo o Monjauro aí, que é o tirzepatida, também a trizepatida, que também você tem uma redução de 25%. Está quase semelhante a uma cirurgia bariátrica. Bacana. Conhecendo rapidinho o Dr. João. Olha só, Dr. João, quanto tempo de formado? Eu, 39 anos.
39 anos. Se formou onde, doutor? Souza Marques, na Faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, são 39 anos. Quanto tempo de cardiologista? Também é 39 anos? Como é que é, doutor? Não, aí você faz a residência de clínica médica, cardiologia, mais 4 anos. Tem 35. 35 anos de cardiologista. Então, ele tem bagagem, hein, doutor? É. Então, eu vi toda a evolução da cardiologia, iniciando com o doutor, lá na Santa Casa do Rio, com o ciclo cardíaco, sístole e diástole, né? Eu peguei a fonomecanocardiografia, que você não pegava para ampliar os sons cardíacos, tem um estetoscópio, você fazia ampliação dos sons. Eu iniciei e vi o ultrassom, o eco nascendo dentro da Santa Casa. Olha que bacana. Então nós temos aqui um bacana. pioneiro. O teste ergométrico é que não existia nem a esteira ergométrica ainda, né? Não, doutor? Não, pegamos uma época que você subia e descia escada e você media a pressão do indivíduo e fazia o eletro. Olha, curiosidades com o doutor certeza. João Ricardo Poletti, um dos cardiologistas da Core Centro Médico. Chegamos ao final do nosso podcast, doutor João, muito obrigado, viu? O senhor acrescentou demais as suas colocações, qualquer um aqui entende, está todo mundo aqui, ó. Pessoal aqui no bastidor, aqui, todo mundo sentado, só ouvindo e quase batendo palma para a aula aqui do doutor João. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Nada, diretor, tranquilo, estamos aí. Fica com a gente. Esse é o podcast da Core Centro Médico. Doutor, últimas palavras aí. A mensagem final é que nós temos que fazer prevenção. Nós precisamos realmente ser mais ativos, nós temos que ter uma dieta mais balanceada, temos que perder peso. E um outro dado muito importante que nós temos na nossa clínica, que é a polissonografia. Uma prevalência muito grande em cada 3, um tem apneia do sono. Opa! E a apneia do sono é uma doença que pode gerar realmente danos cardiovasculares, inclusive arritmias, né? Uhum. Então é muito importante. Às vezes você tem uma arritmia crônica que a gente chama de fibrilação atrial e quando você trata o sono, ela some. Olha aí. Entendeu? Então, realmente... Mais um aprendizado com o Dr. A apneia João. do sono é hoje um fator de risco. Como todos, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo e obesidade. Nós vamos falar isso também no próximo podcast. Um abraço, fica com a gente.